Tempo de guarda do prontuário do paciente. É exatamente sobre isso que eu vou conversar com você neste vídeo. Vou te falar por quanto tempo você deve armazenar o prontuário do seu paciente, condições mínimas de armazenamento e, se você um dia pensar em descartar, se você pode e como deve fazer. Então, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Ivan Ervilha, eu sou especialista em prontuário eletrônico e inteligência assistencial e eu e todo o time aqui da Usicor estamos prontos para te ajudar a entrar no novo mercado da saúde global, no novo mercado da saúde do Brasil, onde a competição será por resultado. Então, quanto mais você tiver ao seu lado tecnologia, inteligência assistencial, mais diferenciado e mais competitivo você vai estar para esse mercado e assim vai conseguir alcançar a sua fatia nesse grande mercado da saúde. Então, vamos lá. Tempo de guarda do prontuário do paciente. Até pouco tempo atrás, existia uma ambiguidade. Existia um tempo de guarda para prontuário físico e existia um tempo de guarda para o prontuário eletrônico. Só que em 2018 foi promulgada uma nova lei que reuniu todos esses em um único tempo de guarda. Ou seja, tanto o prontuário físico quanto o prontuário eletrônico, você tem agora a obrigação de armazenar os seus prontuários por, no mínimo, 20 anos após o último atendimento ao paciente. Então, se você tem a prática já há muito tempo de fazer prontuários em papel ou está começando a sua carreira profissional e está fazendo prontuário no papel, saiba que cada papel desse que você criou e armazenou no prontuário do paciente, você deve armazenar por 20 anos. E se você já optou pelo prontuário eletrônico, que também todos os seus registros eletrônicos dos seus atendimentos devem ser armazenados por 20 anos. Então não tem para onde correr, tá bom, colega? Você, como profissional da área da saúde, já sabe que você é obrigado a criar o prontuário do paciente. E se você tem dúvida do que é o prontuário, aqui na descrição tem um link onde eu explico exatamente o que é o prontuário do paciente. Mas, em resumo, o prontuário do paciente não é só a sua avaliação, não é só a sua anamnese, tá bom? O prontuário do paciente é um conjunto de documentos legais que são criados durante o atendimento e que você registra, armazena esses documentos em um prontuário do seu paciente. Então, você já sabe, o prontuário do seu paciente agora deve ser armazenado por 20 anos. E quais são os cuidados que você tem que ter? Você tem que tomar cuidado porque foi promulgada no Brasil também uma outra lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela prevê o cuidado com os dados das pessoas que nascem e moram aqui no Brasil. Nessa lei, afirma que dados de saúde relacionados à saúde dos pacientes são dados sensíveis, dados pessoais sensíveis, e que devem ter o tratamento com maior segurança e privacidade. De acordo com essa lei e com algumas outras, o armazenamento do seu prontuário deve seguir alguns critérios básicos. E aqui eu vou elencar 3 para você não esquecer nunca mais, tá bom? O seu prontuário do paciente deve ser sempre armazenado olhando para esses 3 itens, que são confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade, a gente vai andar do lado ali de privacidade. Significa o quê? Quem é que pode ter acesso a esse prontuário? Eu já te adianto. O prontuário do paciente só pode ser acessado pelo profissional que o atendeu ou pelo profissional que irá atender. E também pelo paciente. Secretárias, equipe de faturamento, esse pessoal, teoricamente, não pode ter acesso ao prontuário, a não ser que as atividades desses profissionais estejam elencadas em um dos critérios da Lei Geral de Proteção de Dados ou o paciente tenha assinado um termo de consentimento garantindo à sua empresa ou a você ou seus outros funcionários o acesso aos prontuários dele, por exemplo, para fazer algumas atividades financeiras, tá bom? Mas depois leia com calma a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou trazer um vídeo específico para você mais para frente, mostrando que outros profissionais podem ter acesso, mas para funções específicas e mesmo assim garantindo o sigilo e a privacidade que este documento tem que ter, tá bom? Isso quando a gente fala de confidencialidade e privacidade. Além disso, nós estamos falando aqui de integridade. O que é integridade? O seu prontuário não pode rasgar, não pode pegar fogo, não pode sumir, né? Ele não pode ser hackeado, um hacker não pode entrar no seu computador e roubar. Então, integridade é isso. É como que você mantém íntegro o documento, para que os dados possam ser acessados, lidos
e tratados para benefícios do paciente. E o último item, disponibilidade. Poxa, se você precisa do seu prontuário para registrar, ele tem que estar disponível para você, né? Então, por exemplo, se você guarda os prontuários num armário na sua clínica e um dia chega lá e aquele armário está trancado e ninguém mais tem a chave, você não tem disponibilidade para ele, tá? Então, preste bastante atenção, são 3 itens simples: confidencialidade e privacidade juntos, integridade e disponibilidade. Dessa forma, você vai nortear melhor de como deve ser armazenado o seu prontuário. Mas aqui eu vou te trazer alguns exemplos. Se você trabalha com prontuário de papel, você tem que pensar onde você está guardando, quem é que tem acesso a esse local, se esse local é seguro, seguro contra água, seguro contra incêndio, qual que é a temperatura e a umidade desse local. O meu papel vai mofar? O meu papel vai perder a tinta com o passar dos anos? Como que é? Você tem que pensar essa estrutura toda, como armazenar esse prontuário. Alguém pode entrar aqui e roubar o meu prontuário? Então, se você trabalha com papel, a gente sabe que um dos grandes problemas do prontuário de papel é o custo do armazenamento e da segurança dele em longo prazo, né? As clínicas, ao passar dos anos, não tem mais local onde colocar os prontuários, né? Então a gente sabe que isso é uma coisa já obsoleta, ou seja, o prontuário de papel já é obsoleto, o prontuário físico já é obsoleto, né? Mas se você usa, lembre-se disso, você tem que guardar por 20 anos cada documento desse que você gerou durante o atendimento do seu paciente e colocou no prontuário do paciente. Agora, se você trabalha com prontuário digital, não entenda que você também está 100% seguro, mas a sua vida é muito mais segura, muito mais fácil com prontuários eletrônicos, tá bom? Por quê? Porque esses prontuários, geralmente os mais modernos, já são colocados em nuvem. Quando a gente coloca os dados em nuvens, eles estão mais seguros do que no seu computador. Prontuários que são instalados no seu computador ou no seu celular possuem um nível de segurança inferior aos de nuvem, tá bom? Então, se você for pensar em contratar um prontuário eletrônico, lembre-se das mesmas 3: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade. Como eu garanto meu prontuário que só eu, que sou o profissional da saúde, vai ter acesso? Como eu garanto que outras pessoas não terão? Né? Essa é a parte de confidencialidade e privacidade. Integridade. O meu prontuário ele possui uma capacidade de manter os registros íntegros? Ou pode dar um problema no servidor e eu perder tudo? Ou eu posso dar um problema na minha máquina e eu perder tudo? Disponibilidade. Quando eu preciso, eu tenho acesso ao meu prontuário. Exemplo, se você tem um prontuário que é instalado no seu computador, imagine que um hacker vem e bloqueia o seu computador. Você não tem mais disponibilidade disso. É o que vem acontecendo muito no Brasil, inclusive em hospitais. Hackers entram, bloqueiam o acesso ao prontuário e depois pedem um resgate, tá bom? Então eu já te falei que você tem que armazenar por 20 anos o seu prontuário. Te coloquei noções básicas de armazenamento, chamando muita atenção que o prontuário do papel já é uma coisa do passado, que você deveria abandonar isso e priorizar os prontuários eletrônicos com maior segurança. E agora eu vou falar do descarte. Você pode descartar o prontuário do paciente? Sim, se passado 20 anos após o último atendimento, tá bom? Se você for fazer o descarte, você tem que tomar um cuidado, tá? Isso está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem que tomar o cuidado do descarte, porque o descarte tem que ser de maneira privada, com privacidade, para que os dados não sejam vazados ali. Então, simplesmente, se você tem um prontuário de papel, você não pode simplesmente jogar ele no lixo, tá? O ideal é que você faça uma destruição dele ou que você incinere, bote fogo naquele prontuário, tá bom? Só que esse processo deve ser catalogado, ele deve ser registrado, né? Por quê? Porque você tem que mostrar que, olha, eu estou descartando esses prontuários, eles não existem mais e foi feito de maneira segura. Ponto. Então você, ao descartar um paciente não, né? Ao você descartar um prontuário do paciente, você deve gerar um documento que comprove que aquele prontuário foi descartado, tá bom? Uma solução ao descarte é a devolução do prontuário para a família, tá? Ou vamos supor que o paciente venha a falecer, ou passou os 20 anos e você não quer mais armazenar aquilo, você pode devolver o prontuário para a família. E sempre registrando a entrega e a partir daquele momento você não tem mais acesso a ele, tá? As mesmas recomendações são para o meio digital, para o prontuário eletrônico. Passou os 20 anos, você pode descartar o prontuário, mas você tem que documentar o processo que foi feito de descarte, tá bom? E se você quiser devolver os dados para o paciente, a mesma coisa, você vai fazer o download dos dados, vai entregar para a família ou para o paciente e vai botar ali um registro de que aquilo foi devolvido ou entregue para a família, tá bom? Só que
Preste bastante atenção. Existe um ponto que é o ponto da privacidade dos dados e um ponto da sua segurança jurídica como profissional da área da saúde. A privacidade dos dados te garante que você pode armazenar e deve armazenar por no mínimo 20 anos após o último atendimento, tá bom? Ele não te obriga a descartar após esses 20 anos. O que eu te recomendo é que você faça uma consultoria jurídica e entenda por quanto tempo você vai armazenar aqueles prontuários além dos 20 anos. Se for digital, fica a minha recomendação, guarde para sempre enquanto você estiver vivo, porque se você precisar se defender em algum momento, o documento que vai ser consultado sobre isso vai ser o seu prontuário, o prontuário que você fez para o seu paciente. Então guarde por sua segurança e segurança do paciente, tá bom? Então nesse vídeo eu quis te mostrar o tempo de guarda, e você já sabe que é de 20 anos após o último atendimento, formas que você tem que prestar muito atenção de como armazenar o seu prontuário, principalmente se você estiver fazendo no meio físico, tá? Mas também no eletrônico, e se você, quando você quiser eliminar, descartar o prontuário, o que você deve fazer, tá bom? Fique muito atento, qualquer dúvida, coloque aqui no comentário e não esqueça, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e segue essa trilha sobre prontuário eletrônico. Aqui você vai aprender tudo o que você precisa para deixar os seus documentos seguros, mas também como transformar isso tudo em inteligência assistencial para o seu negócio e, naturalmente, uma baita diferenciação para você no novo mercado de saúde global e do Brasil, ok? Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau!